As maiores vendas que eu fiz, e quando eu falo maiores, não só em ticket, mas para pessoas grandes, pessoas importantes, pessoas com nível de exigência lá em cima, foi por conta da minha capacidade de me relacionar. Relacionamento interpessoal. Mas o ego, ele precisa ser muito bem trabalhado na hora da venda. Não transformar um não num monstro, entende? Então, o grande segredo, é esse. É você conseguir gerir o começo, fazer um caixa, contratar as pessoas certas no começo, formar um time. Tendo o time, a hora que você olhar pro lado e falar, são essas pessoas. Se não for, demite. Demite rápido. Muito bem-vindos a mais um podcast Saia da Zona. Esse podcast que tem como premissa a gente falar sobre vendas, coragem, fracassos, vitórias, empreendedorismo, a verdade nua e crua dos meus convidados. E hoje uma pessoa muito especial. Ela que é atriz, passou por uma importante participação na televisão. Ela também ensina oratória e comunicação, mais de 1.000 alunos. E veio aqui transbordar para essa audiência. Seja muito bem-vinda, Isa Mori, minha amiga. Muito obrigada, Mel, alegria estar aqui. Fiquei tão feliz quando você me convidou, Que sabia? bom, Falei, ai, que legal, a Mel precisa mesmo comunicar, contar a tua história. Mas é isso, eu venho dessa área da comunicação há um tempo já, desde criança, desde pequena, minha mãe, minha avó, vendo aquela criança criativa, dançando, cantando, apresentando, me colocaram no teatro, mais tarde escolhi fazer jornalismo também, e me apaixonei pela comunicação. Há um tempo atrás eu pensava, meu sonho sempre foi chegar na televisão. Quando eu chego na televisão, eu apresentei, trabalhei como apresentadora, como repórter, e hoje eu acredito que eu faço um pouco de tudo, mas de uma outra forma. Continuo atuando, continuo apresentando, continuo entrevistando e hoje ensinando também como mentora. Que legal. Isa, eu faço sempre uma primeira pergunta para os meus convidados, porque você sabe que eu sou vendedora, né? Com muito orgulho, Claro. Eu sou vendedora. E quando fala vendedor, o que vem na sua cabeça? Vendedor, me veio várias palavras, mas me veio algo positivo, assim, me veio alguém com iniciativa, alguém com orgulho, alguém com brilho nos olhos, com sonho, sonhador. Boa. O vendedor é um sonhador. É um sonhador. É. Que legal. É guiado, é movido, sim. Até porque ele transforma, eu falo que nós somos ponte, em um problema, um desejo e a solução. Então, ele move, o sonho vem bem para isso, né? Ele olha e fala, como que eu consigo chegar lá? Eu tenho um sonho, Sim. Como que eu faço para chegar lá? Exato. E o vendedor, ele tem essa capacidade de arquitetar justamente esse caminho. Como é que eu vou fazer? Com quem que eu vou falar? Como que eu tenho que falar? Então, ele tem essa estratégia, né? Exatamente. E eu falo que eu criei uma categoria de estrategista comercial, que é o quê? Existe o vendedor. Todos nós somos. Você concorda? A gente está o tempo todo vendendo um produto, uma ideia, um conceito. Eu falo que eu acordo negociando com meu filho. Eu acordo falando, olha, filho, não coma o chocolate, coma a banana com canela, que é mais saudável. Então, eu fico negociando com ele. E aí, a gente está vendendo ideia, que nem quando eu te convidei, eu vendi uma ideia de um podcast. Eu estou vendendo o tempo todo. Aí existe o vendedor profissional, que é aquela pessoa que fala, não, eu trabalho com isso, eu vendo todos os dias, né? Eu sou um profissional de vendas, tá? E aí, a gente tem uma nova categoria de estrategista comercial. O que é isso? É a pessoa que é comunicativa, estratégica, a pessoa que cuida da sua vestimenta, da sua imagem, porque é um dos pilares da comunicação. Imagem, né? com certeza. Ela estuda, ela se capacita, ela está em ambientes, ela é estratégica e ela tem uma visão 360. Então, minhas alunas, eu estou moldando para que elas sejam muito estrategistas, porque eu me considero uma estrategista comercial, né? Eu não olho só um processo, eu olho o todo. E eu como uma ferramenta desse todo.
E entrando em comunicação, que é sua expertise. Vendas né? também Vendas também. Inclusive, eu tive que estudar venda. E muito pitch. Então, você treina os seus mentorados, seus alunos, para fazer pitch, Exato. a oferta. O que você vê de relação da venda com a comunicação? Bom, primeiro que vendas, para mim, está dentro de comunicação. Uhum. Agora, é ótima a sua pergunta, Mel, porque eu me formei em comunicação. Eu sou uma jornalista de formação e eu sou artista. Estudei desde criança o teatro, a interpretação. Mas eu não aprendi a vender. A gente não aprende. Sim. Na verdade, a maioria das profissões não aprendem a vender, Isso. a se autopromover, enfim, a empreender. Então, eu tive, sim, que quebrar muitas crenças em relação a vendas e entender o que de fato é a venda. Que não é manipulação, que não é fazer mal a alguém, que não é enganar ninguém. Muito pelo contrário, eu entendi que vendas usa de um poder da comunicação que é a comunicação persuasiva, que é você entender das emoções do ser humano, que é você entender sobre pessoas. Uhum. E quando eu falo sobre venda, sobre pitch, sobre persuasão, Mel, para os meus alunos, eu fujo daquele padrão de ensinar gatilhos mentais. É isso que é vender. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que falar sobre o que a pessoa quer, sobre onde ela quer chegar, sobre os medos que ela tem, como que o seu produto, a sua solução pode ajudá-la. Quando a gente vai falar das objeções, então, aí é infinito. Então, vendas é muito mais do que só um script feito, copia e cola. Acredito que a nossa audiência precisa abrir a cabeça em relação ao que é vendas, o que é persuasão. Então, para mim, tem tudo a ver, Mel. E eu queria deixar também essa curiosidade que eu, até uma comunicadora, tive que aprender a vender. Porque Sim. eu já falei e me lembro muito bem de dizer que eu odiava vender. Eu já falei, já bati o pé no chão, já depois de muitas calls, né, não vendidas aí, já, enfim, passei muito nervoso até aprender a vender. Uhum. E existe, na sua opinião, então, um método para vendas, mas que um método sem a comunicação, sem ter os artifícios, porque eu falo que vender é uma ciência, mas também é uma arte. Opa! E você é artista, não é? Agora gostei. Então, eu falo assim, você pode ter o roteiro, só que se você não tiver ali aquele tempero que só você tem, que você deve colocar na venda, que é importante, porque pessoas compram de pessoas. E pessoas compram histórias. Sim. Então, o vendedor ele pode usar da comunicação para trazer aquele tempero no script, no processo de vendas. Sim. Eu adoro e super concordo sobre essa frase da venda ser uma arte. E eu também trago isso na comunicação. Como a gente fala com palestrantes, a gente treina palestrantes, eu sempre trago um pouco do teatro, eu trago um pouco dessa parte mais criativa, digamos assim, para a comunicação. E as pessoas, elas precisam desenvolver isso, porque isso humaniza mais. E a venda a venda de maior alta performance é a venda mais humanizada. Não estou dizendo que não usa IA nos processos, eu não estou dizendo que não tem tecnologia, eu não estou dizendo isso. Mesmo porque a minha empresa tem IA, tem SDR, tem CRM, enfim. Mas quando estamos falando de vendas, e aí eu vou falar com a minha experiência, tá, Mel? As maiores vendas que eu fiz, e quando eu falo maiores, não só em ticket, mas para pessoas grandes, pessoas importantes, pessoas com nível de exigência lá em cima, pessoas com resultados 10 vezes maior do que eu. Você deve já saber quem é. Algumas pessoas, né? Porque hoje, graças a Deus, grandes especialistas confiam no meu trabalho. Foi por conta da minha capacidade de me relacionar. Relacionamento interpessoal. As pessoas estão muito imediatistas. Fala mais sobre isso. As pessoas são muito imediatistas, não só no âmbito da venda, mas para o relacionamento, para conhecer pessoas. Então, se você quer vender high ticket, você tem que entender que existe um processo, existe um time, existe uma conquista, existe um rapport, existe uma pesquisa muito bem aprofundada.
E que às vezes as coisas não vão acontecer na hora que você quer, mas isso não significa que não vai acontecer. Desde que você saiba para quem você quer vender. Né? Então, entre tantas coisas, Mel, eu vejo que eu me tornei uma excelente vendedora e hoje eu posso dizer isso. Acredito que um resultado que mexeu muito comigo foi quando eu cheguei em 1 milhão em vendas em 1 ano, vendendo no Zoom. Então, conta como foi esse de bater o pé e falar, não quero mais vender. Ai, que saco esse negócio de vendas pra... Então, como foi? Eu amo vender, se deixar a gente fecha um contrato aqui. Ai, então bora. Mas teve momentos que você falou, isso não é pra mim, fiz 1 milhão sozinho, eu sendo meu time comercial. Existiu esse momento. Olha, eu entendi justamente a técnica, Mel. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de técnica. Eu sou uma atriz técnica. Eu fui atleta por muito tempo. Joguei voleibol. E eu sempre fui muito comprometida. Sabe aquela aluna que sentava na frente, estudiosa, nota 10, nota 9? Eu era essa pessoa. Tá. Perfeccionista, exigente. Até hoje a gente, né, se trabalha para não ficar piradinha. Mas, cara, me dá um desafio. Me dá um desafio que eu vou estudar. Daí o seu primeiro desafio foi fazer 1 milhão? Porque eu estou nesse desafio de 1 milhão. Não, pior que o meu maior desafio, Mel, foi lidar com o ego, com o meu próprio ego, ao receber um não. Porque é esse o segredo para chegar no 1 milhão. Entendi. Porque não é, as pessoas falam assim, poxa, o que você tem que fazer para ter 1 milhão? Contrata vendedor, põe SDR, IA, tráfego pago, faz lançamento. Tá, mas o macro, tá, e o micro? O que naquele dia, o que todo dia eu preciso mudar ou ser melhor para chegar nesse resultado? É a mentalidade, meu. É a mentalidade de receber não, não, não e continuar. E aprender a assistir a call. Que você deve rever a call. Onde eu errei. Onde eu errei. Onde fico... Nossa, na minúcia, Mel. Lá na empresa, hoje a gente tem treinamento na minúcia. Assim, ó, a call passou tantos minutos, não era? Aqui já é o time de virar, de fazer o pacto. Cadê? É técnica, Mel. Técnica. Nós somos muito técnicos. Mas isso não quer dizer que a gente perde a humanização na comunicação. Sim. E aí que tá a alta performance, na minha visão. Isso serve para o apresentador, o ator, o atleta. Ele domina a técnica, mas ele consegue a fluidez. É igual você falar pro Neymar fazer embaixadinha. Ele vai fazer. E ele vai fazer ainda dançando Rebolation. Por quê? Ele fez isso tantas vezes. Ele vai se divertir fazendo. E isso a gente só consegue repetindo, tá? E eu lembrei de uma coisa que eu sempre fui também fissurada em me autoanalisar. Então, quando eu trabalhava no shopping, eu trabalhei 10 anos no varejo. 10 natais no shopping. Meu Deus, eu achava que só existia... História, você me ajudou a fazer, né? Eu achava que só existia aquela vida. Mas ok. E o que acontecia? Saía um cliente da loja, eu pensava... Sendo que ele comprou, não comprou, me enrolou, falou que vai pensar, vai dar uma voltinha no shopping, não importava a resposta dele. Eu voltava para vez, porque, né? Vendedor raiz vai saber. Coloca o nome na vez para fazer o rodízio dos vendedores. Eu pensava, o que eu podia ter mostrado? O que eu podia ter feito de diferente? A hora que ela falou, eu ficava revendo o atendimento na minha cabeça. Porque quando você trabalha no varejo, você trabalha com moda e muitas roupas, muitas possibilidades, você não tem um único produto para vender. Então, você tem que ser muito bom de comunicação, muito bom de rapport, muito bom de técnica, mas também dominar seu estoque. Exato. Então, hoje, quando um vendedor dentro do digital fala para mim, eu não consigo contornar uma objeção. Você só vende um produto de um funil que o cara foi lá e aplicou. Ele levantou a mão que eu quero saber mais. Eu quero essa mentoria. Já falou qual era a dor dele. Você só tinha que entrar numa reunião e vender. Eu falo, gente, esse povo tá precisando passar uma temporada lá no shopping. Vender com 2.000 SKU para você ficar pensando o que eu tenho que fazer aqui agora, qual eu posso mostrar, qual combinação ela me trouxe isso, o que eu tenho que fazer, assim, é tudo muito rápido. Nossa, meu. E vários estímulos, a cliente pode sair a qualquer momento da sua frente. Daí vem o filho, daí vem a criança, daí a gente já tinha os recursos assim, puxa a criança, a outra vem, distrai o marido, o outro serve o café e outra...
Caramba, E assim, ó, meu. time. Caramba. Então, eu fui realmente forjada no caos. E por que eu te conto isso? Porque você trouxe um ponto bem importante do ego. Porque às vezes você fez o seu melhor. Você desce o estoque, você mostra tudo. Você... Não foi. A cliente, vou pensar. Ainda assim, vou pensar, vou dar uma volta, vou não sei o quê, vou liberar o meu cartão. Aí, o ego, né? De você voltar pra vez. Toda a equipe te olhando. Eu já era líder, eu fui líder já com 19 anos, eu já me destaquei. Então, eu sempre fui líder nas equipes que eu passei. E aí, a equipe toda te olhando e o ego, de você encarar ou não. Então, ficou até mais fácil o meu primeiro milhão. Você viu agora? Depois dessa perspectiva que você me deu, ficou até mais fácil o primeiro milhão. Porque a briga com o ego, eu já falo assim, tá, beijo, tchau, vamos pro próximo. Sim. Eu revejo o que eu poderia ter feito diferente, porque tudo é aprendizado. Mas eu não me apego também, não fico remoendo aquele não, sabe? Entendeu porque o vendedor é um sonhador? Ele tem que ser movido. Sim. Se ele for muito racional, eu acho que ele não aguenta o tranco. Mas a mentalidade é o 80-20 mais a técnica. Tá. E o porquê que tantos dizem, porque para mim é o sonho. O sonho é o que te move, é o que você almeja, é o que você vê a curto prazo também. Se a gente pensa só a longo prazo, está muito distante. O que você quer para o mês que vem, para o ano que vem? Se almeja a tua empresa tenha tanto de caixa, você quer fazer um evento presencial... O que você quer? Quer fazer um produto novo, uma formação nova? Agora eu lancei, uma formação. E eu realizei um sonho de gravar um filme dentro de um teatro. Sim. Sendo que o filme é um dos módulos da formação. Que legal. Então, eu sempre tive o sonho de inovar o formato de ensinar no online. E através de um filme, imagina que coisa... Roteiro e tudo, né? Exatamente. Que legal. Então, o vendedor, ele tem que ter, sim, o que almejar, ele tem que ter ambição, digamos assim, e ele tem que ter essa inspiração, esse brilho no olhar. O ego, que talvez seja o maior desafio, e principalmente do meu público, que são os especialistas. Porque o ego tem um lado bom também, tá? O ego não é só ruim, não. O ego faz a gente se sentir confiante, a gente também... te protege, né? Exato, protege. Te faz se expor também, porque a gente se expõe, a gente é especialista, a gente tem que falar, tem que pôr opinião. Mas o ego, ele precisa ser muito bem trabalhado na hora da venda. E quanto mais você consegue não levar para o pessoal esses nãos, ou não transformar um não num monstro, entende? Melhor, porque acessa feridas emocionais. Sim, total. E eu falo muito nos treinamentos para o time de vendas que o não que ele está dando não é para você, é para ele mesmo. Exato. Então, às vezes é tão dolorido para ele dar esse passo de confiança, o cliente ele já se frustrou tanto. Sim. Então, ele está dando um não para ele. Sim. E aí fica tudo mais leve também quando você... olha por esse lado. E muita coisa mudou para mim também, Mel, em relação à mentalidade, quando eu me empenhei muito no meu produto. Quando você põe energia no seu produto, quando você é fã do seu produto... Acredito, E aí, quanto mais case eu comecei a ter, graças a Deus, eu fiquei confiante para vender. Porque, cara, uma coisa é você vender algo que você não tem certeza se vai dar certo. Eu já fui vendedora, apresentadora, atriz, fiz publicidade de produtos de marcas que eu não sabia a procedência. Eu estava lá porque eu era paga para vender. Aquilo é um trabalho. O trabalho que eu faço hoje é vender o meu método. Eu sei que já deu muito resultado, eu sei do meu comprometimento, eu sei da qualidade da formação. Então, é outra coisa vender um produto que você confia. Sim. Então, o vendedor que conhece, como você falou, tem que conhecer o estoque. Tem que conhecer o produto que vai vender. Exato. E tem aquela frase, né? Cliente confuso não compra. Eu falo, vendedor confuso não vende. Se ele não entende a entrega, se ele não entende o que inclui, quando vai ser a aula, o que tem de módulo. Esses dias numa consultoria eu peguei um caso desse. Eu falei, time, traz para mim. A gente foi fazer um roleplay ali, uma simulação, e elas falaram, eu nunca vi o produto. Eu falei, como assim?
Você nunca entrou no produto e navegou, fez a jornada do cliente, na hora que ele acessa as boas-vindas, como que roda, quais são os módulos, como você contorna a objeção? E se a pessoa trouxer, não sei se eu quero aprender tal coisa, eu tenho dúvida sobre isso. Não tem como. Daí, na hora, eu falei, gente, libera acesso pro time, façam um curso, assistam as aulas, porque não tem como. Não tem como. É o básico. É o básico. É o básico. Você não está nem pedindo para vender em outro idioma. Conheça o produto que você vai vender. Sim. Porque isso é a base para qualquer argumentação de venda, quebra de objeção. Sim. E, principalmente, essa autoconfiança. A não ser que você seja um picareta que não tem peso na consciência de vender qualquer coisa. Sim. Não é sobre o ser humano. Como é que você vai passar confiança na sua voz, na sua fala, se no fundo você não confia? Entende? Sim. Então, você tem que confiar, sem conhecer o produto. Se é um closer de um expert, é conhecer o expert, conhecer o caráter daquele mentor, a trajetória. As minhas closers, elas assistem as mentorias individuais que eu dou. Algumas eu gravo e quando é liberado, elas assistem. Por quê? Elas são alunas minhas. Imagina, se a sua closer não se comunica bem. Não. Né? Além disso, óbvio, lá no... Para contratação, é óbvio que foi colocado como pré-requisito que a closer deveria ter uma boa oratória, já que a gente vem de oratória, ter uma imagem apresentável, mas quando eu, de fato, tive um método estruturado, e quando eu vi que, de fato, todo mundo da minha empresa tem que assistir o produto, tem que entender do produto, eu entendi que todos, na verdade, se formam no método. Então, todos se tornam brabos e brabas também. Então, o movimento, ele não é só do cliente externo, ele é do cliente interno, também. Que é quem faz parte do time. Então, você está lidando, quando você vê a closer, eu, pelo menos, ensino oratória para ela também. E aí tem a head, que vai trazer a parte mais da venda, esse cliente aqui fala assim, fala assado, e aí já é a parte do fechamento. Sim. Ô Isa, quando você começou, você fez bem essa jornada. Eu, empresa, eu, vendedor, eu, financeiro, eu, tudo. E aí passou que momento que você passou a ter um closer ou um SDR ou alguém ali no comercial? Tá. Eu comecei... A única coisa, que eu nunca fiz foi o tráfego pago. Mesmo? Exato. Tudo no orgânico? Não, ou não? Que eu, Isabela, mexi lá no de fazer. O resto... Tudo no orgânico. Eu tava rica, menina. Já tinha ido pra vamos mudar o tema. Tava lá, que você acha que eu tava aqui fazendo o quê? Gente, vamos mudar o tema. Vamos ensinar comunicação orgânica. Já ia criar um método. Se Deus quiser, profetiza, dona Mel. Mas... Vamos lá, eu comecei, eu acredito que a maioria das pessoas começam assim, com muita insegurança, arriscando, e ainda bem que eu arrisquei, não tinha muita coisa para perder, eu estava na televisão já, fiz quando eu migrei, quando eu fiz a transição, digamos assim, eu estava empregada, não estava desempregada, não era CLT, nunca fui CLT, então eu tinha tempo, e era bem pago e ainda fazia algo que me inspirava, que me motivava, que era estar na televisão. E além disso, estar na televisão já me chancelava como autoridade para poder falar de comunicação. Então, esse foi a estratégia inicial que eu tive. E aí, eu comecei a estudar marketing digital. E quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia nada. E dava um desespero. Mas, como eu te disse, eu gosto de um desafio. Então, eu falei assim, então quer dizer que eu vou ter que estudar, vou ter que aprender a fazer página, vou ter que aprender a programar e-mail marketing, vou ter que... Meu pai do céu, o que é copywriting? É aquele Czinho de direitos reservados. Juro por Deus que eu me formei em jornalismo sem saber o que era copywriting, tá? E aí, eu me tornei copy. Primeira formação que eu fiz foi copy. Até por essa facilidade de ler e de escrever... Foi um tema, assim, que eu comecei a estudar e eu falei, meu Deus... Vamos pelo mais fácil, né? Vamos pelo mais fácil aqui. Pelo mais fácil, porque, assim, o que era mais semelhante, digamos assim, com o jornalismo. Mas copy também é um tema que quanto mais você estuda mais, você vê que tem mais coisa. Muito repertório tem também, uma coisa, com certeza.
E eu me achei muito. Tanto que hoje eu ensino, dentro do método Performance na Comunicação, ele tem um pouco de copywriting, ele tem um pouquinho de jornalismo, ele tem um pouquinho de teatro, tem um pouco da TV. Então, é justamente o que o expert precisa. E aí, conforme eu fui me tornando copy, Mel, e isso, pra mim, eu acredito que foi um dos maiores acertos, tá? É estudar copywriting. Eu ouso dizer que todo especialista deveria estudar copy. Não acho que precisa ser um copy sênior, não, mas básico, júnior, digamos assim, tem que ser. Tem que ser. Tá. Porque é comunicação, né? Exatamente. É o que você vai falar. E quando eu me tornei copy, eu comecei a estudar vendas. E quanto mais resultados eu dava para os primeiros alunos de forma mais tímida, será que vai? Será que eu consigo ensinar? Era muita Você começou com individual, mentoria individual. Sempre individual, tá. Sempre individual. E gravei, lembrei agora que eu gravei um primeiro curso também. Que eu tinha facilidade, tinha câmera, gravava em casa. Gravei em casa e fiz um primeiro lançamento lá em 2020, 2021. Eu lembro que eu vendi 6 vagas no meu primeiro lançamento. E eu tinha ficado muito triste. Porque eu achava que ia explodir de vender no primeiro lançamento. E esse foi primeira pancada no ego, sabe? Primeira pancada no ego, a expectativa e a realidade. E assim a gente foi crescendo, aí amadurecendo, e eu fui aprendendo a empreender, porque a gente não começa sabendo. É outro ponto, né? A gente não começa sabendo, Mel. E é desesperador em alguns momentos. Mas parece que a cada mês você amadurece uns 5 anos. Passa, né? Eu falo que eu vivo uma semana a um ano. Cada semana parece um ano pra mim. Entendeu? Então, eu não me arrependo de ter feito essa transição, mas eu me conheço novamente, assim, a cada mês, a cada dia. Aprendo a ser líder, aprendo a gerir, aprendo a lidar com o dinheiro, aprendo a valorizar, saber onde investir, qual é a prioridade do momento e assim por diante. Então, conforme fui fazendo caixa, fui contratando e é assim que deveria ser. Quando você aprende a gerir, você tem um mínimo de noção do que é empreender, de fluxo de caixa, você começa a ter o caixa, a zelar pelo caixa e entender quem eu contrato primeiro. Isso, para mim, é disruptivo, assim, para uma empresa poder decolar. Quem eu contrato primeiro? Aí a pessoa vai e coloca o dinheiro todo em tráfego pago. Poxa, será mesmo? Será que não era melhor eu contratar, de repente, uma social selling para agendar para mim? Para eu começar a ter mais call? Aí daqui a pouco tem mais call, agora põe uma vendedora para me ajudar. Ok, mas não é só de largar para vendedora, você vai treinar, meu amor, você vai treinar. Sim. E não é um mês, não. Então, são coisas que o mercado, assim, não vai falar. Você só vai descobrir a hora que você começar mesmo o skin the game. Mas vale a pena. E o imediatismo que você falou, né? O imediatismo de achar, contratei e pronto. Agora meus problemas estão resolvidos. Não estão. E hoje você tem um time de 10. Hoje tenho 10, Mel. Tem diretos também, contratados sob demanda. E, para mim, hoje eu tô numa fase de estudar cada vez mais a cultura. Entende? Porque é um time que já está há um tempo comigo, que já passou por momentos bons e momentos ruins. E se provaram, vestiram a camisa, entende? Então, eu começo hoje a ter uma postura cada vez maior, assim, como líder, como CEO mesmo, como uma pessoa que vai exigir, vai reconhecer. E quando hoje eu estou nesse lugar, eu olho para trás e eu falo, nossa, como foi meu treinador de vôlei, né? Nossa, como era, né? Como faltou um reconhecimento ali, como faltou ele me dizer aquilo naquele momento. E hoje, nesse lugar de líder, eu tenho que trazer esse lugar também, de saber liderar e não ser tão colega, amiga, exigir respeito,
mas ao mesmo tempo eu sou uma líder carismática, eu tenho isso em mim, a minha essência. Eu sou muito humana, eu quero ouvir, eu emprego mães, sabe? Então eu tenho os valores. E isso é muito bom, porque a equipe percebe. E as pessoas não ficam mais só pelo dinheiro numa empresa. Quando o especialista entende isso, ele muda tanta coisa. A começar pela postura dele. Sim. Porque um grande expert sem uma equipe, um time, não é nada. Não faz. Não cresce. Não cresce, cai qualidade, fica doente, desanima e quebra. Então, o grande segredo, é esse. É você conseguir gerir o começo, fazer um caixa, contratar as pessoas certas no começo, formar um time. Tendo o time, a hora que você olhar para o lado e falar, são essas pessoas. Se não for, demite. Demite rápido. É aquilo, eu sempre faço uma pergunta quando me contrato para dar um treinamento. E eu falo, tá, você está investindo, sabendo que você sabe dessa pessoa, você contrataria ela de novo? Daí o cliente sempre faz assim, eu falo, se é um, é não. Tem que ser um sim com certeza, de tipo, não, eu contrataria. Sabendo que eu sei, eu contrataria ela novamente. E aí abre para um debate se a gente fica com essa pessoa ou não. Nossa, excelente método, Mel. Excelente método. Eu confesso que isso é uma outra coisa também que me fez amadurecer muito. Contratar e demitir. Nossa Senhora. Eu, que sou uma pessoa sensível, que sou uma pessoa muito emocional, sou uma pessoa muito empática, eu tive que aprender a olhar para os números e falar, cara, eu quero você aqui, mas não vai dar. E aí mexer, e aí ser, de certa forma, racional. Isso amadurece demais. Então, vendas é sobre isso. Vendas não é só sobre a venda em si. É essa parte da gestão tem também. Todo, mas o backstage todo Tem. para acontecer uma venda. Tem. Né? Ô Isa, e o que você vê como um checklist para uma pessoa se destacar em vendas na parte de comunicação? O que você vê fazendo um raio-x de um especialista ou de um vendedor ou de um estrategista comercial? Mel, ele tem que ter isso, sim. Você tem um checklist básico, assim, básico. Para ele ter conversão, isso, para ele se destacar volume. da manada. Volume. Bom, primeiro ponto eu sempre falo essa frase, vendedor bom ou está estudando ou está treinando. Ponto. Vendedor bom não tá aéreo, vendo Netflix, um filme que não tem nada a ver com o que ele faz. Não tá olhando pro teto, esperando o tempo passar. Não tá de boa. Não tá. Vendedor bom é meio lelé da cuca, assim. Sim. Tem que ter sangue nos olhos. Segura os doidos, né? Eu falo, em vez de empurrar um morto, segura. No varejo a gente usava muito isso. Uma pessoa doidinha é essa. Tem que ser um pouco doida, tem que ser um pouco. Não, você sabe quando você contratou direito. Né? E então, assim, para mim o vendedor ele tem que ter sangue nos olhos. E ele tem que ser estudioso. Ele tem que saber gerir o tempo, no sentido de ter as prioridades certas. Por exemplo, qual é o cliente que eu vou abordar primeiro? Quem eu vou mandar mensagem primeiro? Quem que eu respondo primeiro? E assim por diante. O vendedor bom, na minha visão também, ele não pode ser tímido. A timidez vai atrapalhar. Principalmente pelo o método que eu gosto de ensinar, que é ir a eventos presenciais, que aí, para mim, meu Deus, é 1 milhão de possibilidades de fazer ROI, em vários sentidos. Mas a pessoa que vai num evento presencial e ela sabe o que fazer, como falar, como abordar as pessoas, como se apresentar, ela sai de um evento com um podcast marcado, 3 agendamentos, uma palestra não sei aonde, um novo amigo, 30 novos seguindo de volta. E é assim, é ROI. É isso que eu ensino. A gente nem pode perder tempo, não pode perder tempo. O empresário, ele só sobrevive assim, meu. Se ele viver nessa função aqui. Se ficar esperando, vem o novo seguidor, não vai rolar.
Não vai rolar. Então, é esse ritmo. O vendedor precisa de ritmo. E quando eu falo vendedor, eu tô falando tanto do closer como do expert. Porque o expert, ele vai ser um vendedor para sempre. Para sempre. Não pense você que vai contratar um time comercial e vai delegar vendas para sempre. Não vai. Não vai porque os maiores clientes querem falar com quem? Com você. Querem falar. E provavelmente muitos deles pessoalmente. Olho no olho. Aí já ficou metade para trás. Sim. Então, não tem muita opção, assim. Ou você desenvolve a sua comunicação, ou não é para você essa área. Ou talvez seja uma outra que você se destaque. Mas E o vendedor, ele não pode ter tanto medo de errar. Entende? Ele não pode ser tão... Ele tem que ser estratégico, mas ele não pode ser muito engessado. Sabe, improviso, assim? Ele tem que improvisar. Ele tem que ter aquela expertise de falar a coisa certa para a pessoa certa. Poxa, não, esqueci de entregar a chave para a Melina. Foi! Essa história é boa. Vai lá, minha close, entregar. Essa história é boa. Isso é muito bom. Aqui a gente une várias coisas no mesmo assunto. A gente une o poder do network, o poder do relacionamento, né? O improviso. Exatamente. Esse é um bom vendedor. Tá. E por fim, acho que é a paixão mesmo pela venda, pelo produto. Isso move muito, assim. A paixão, é ela quem faz você estudar de madrugada, né? Ela quem faz você continuar quando as coisas não estão indo tão bem, ela que faz você persistir num sonho que às vezes você está mais desanimado, está com a esperança mais ou menos. Acho que é a paixão que move muito o ser humano. Muito bom. Duas coisas que você falou que eu quero frisar aqui. Uma do Netflix, porque daí vira um corte, um hater... Assim, ela disse que eu não posso mais assistir aquela minha bobeira. Não, eu assisto uma bobeira. Sim. Mas é uma pausa estratégica. Sim. É aquele dia, aquele horário que eu sei que eu preciso de uma descompressão, mas a cabeça do empreendedor não para também, do empresário não para também. Então, é uma pausa estratégica, vou ver uma bobeira aqui e logo vou voltar para minha alta performance. Então, isso é estratégico. E outra coisa, eu sou tímida, sabia? Então quebra essa minha crença, por favor. A hora que você falou, não pode ser tímida, eu falei assim, vou defender Depende os do nível de timidez. vou defender os fala tímidos aqui. Porque quando eu comecei a vender caipira de tudo, gente, caipira de tudo, lá de Osasco, não conhecia São Paulo, não sabia pegar ônibus sozinha com 18 anos. Olha que caipira que eu era. Agora eu viajo para todo lugar, todo mundo acha, nossa, não é a mesma pessoa. Caipira de tudo, meu tio veio fazer entrevista comigo porque eu não sabia pegar ônibus, para você ter uma ideia, aqui nos Jardins. E aí, tímida. Mas eu entendi, naquele momento, que eu precisava ser um personagem para sobreviver. Então, eu gerei um recurso de sobrevivência. Eu precisava trabalhar, precisava pagar minha faculdade, e aquele emprego em vendas me pareceu uma boa oportunidade, tá? Eu fazia faculdade de RH. E aí, eu me tornei a Mel, que vocês conhecem hoje. Então, na minha família, eu sempre fui me. Ninguém me chama de Melina, só quando vai brigar. E aí, no varejo, eu me tornei a Mel. Então, a Mel era comunicativa. Era como se eu vestisse um personagem para passar aquela tempo. Só que eu fui me tornar a Mel e a Me. Isso no cinema deve ter. Isso no cinema deve ter uma explicação técnica. Mas a Mel e a Me hoje é praticamente a mesma pessoa. Eu incorporei a Mel, né, como um estilo de vida. Mas naquele começo, assim, para sobreviver, e aí eu falo em alguns treinamentos, a pessoa fala, ai, não consigo. Eu falo, gente, então... No telemarketing não tem trocar de nome? Eu falo, mesmo que você tenha que ser um outro nome, um apelido, se apresente de outra forma, mas legal, que você use esse recurso para fazer esse destrave da timidez. Sim. Então, eu uso também aquele exemplo do cachorro cão-guia, que a hora que ele coloca a coleirinha, agora ele é o cão-guia. Né? Ele tira a coleira, ele é só um cachorro.
Então, é um Legal. recurso que você usa também para o evento presencial, por exemplo. Não, agora eu sou a empresária de comunicação. Às vezes você não está num dia bom. Agora eu sim. sou a Isa Mori, Sim. dá 3 tapas na cara, Vamos. vou fazer network, vou usar essa estratégia. Sim. São recursos, né? Olha, Mel, eu entendo o que você está dizendo, mas na minha visão, e até mesmo porque eu falo para os meus alunos não criarem personagens, sim. eu vejo isso como uma... O ser humano, ele tem facetas. A gente não é uma coisa só. O problema é que a gente não desenvolve, dependendo da criação, dependendo da experiência. Por exemplo, o teatro, na minha visão, eu recomendo muito que as crianças façam. Porque o teatro, ele desenvolve todos os seus lados. O lado criativo, o lado engraçado, o lado bravo, o lado medroso, enfim. Então, ter essa expressão e esse autoconhecimento é importante para que a pessoa seja mais comunicativa. Então, dependendo do nível de timidez, corrigindo aqui a minha colocação, a pessoa vai ter mais dificuldade de lidar com o mundo, não é só vendas. Sim. Ela vai ter sempre muitas travas, ela vai ter sempre muito insegura e assim por diante. Então, eu gosto de falar sobre autoconhecimento e eu gosto de estimular as pessoas a saírem da zona de conforto, que era o que a gente estava falando. Por que não um personagem? Primeiro porque, tecnicamente falando, construir um personagem, é um trabalho. É uma profundidade, assim. Então, eu acessei uma faceta minha mais extrovertida, mais comunicativa, que talvez eu não usasse no meu cotidiano. Exato. Não fosse necessário no meu cotidiano, mas ali naquele momento de sobrevivência eu usei um recurso que eu já tinha. Um recurso que você já tinha. Legal. Exatamente. Boa. Dentro de você, só não estava tão explorado. Entendi. Né? E o que é legal é que quando a gente está num ambiente em que ninguém nos conhece, a gente... Não sei se você já pensou assim, tô aqui, ninguém nem sabe meu nome, não sabe de onde eu vou. Eu posso ser eu, digamos assim. Eu posso pagar um mico aqui, eu posso falar alguma coisa. Só que não. Mas, por exemplo, você na Suíça, que a gente vai entrar nessa parte também. Você na Suíça, ninguém me conhece, eu posso ser, né? É mais ou menos isso. A gente se sente mais livre, sim. Não vou mentir, não. A gente se sente mais livre. Foi engraçado que eu gravei muito anúncio na rua. Mesmo, e o povo passava lá, porque o povo na Suíça não é tão assim, igual nós, que super online, marketing digital. Acho que ainda não chegou lá. Então, o povo me olhava, assim, andando na rua, assim, vivendo a vida, olhando os pássaros. Deve ser americana, sabe? E eu gravando que eu precisava, estava em lançamento. Então, eu cheguei num nível de eu não me importar, assim, por ser atriz mesmo. Eu já passei por tanta coisa. Como personagem, uma curiosidade, assim, tem um exercício no cinema que você sai na rua de personagem. E você descobre o personagem. Ninguém sabe, é um exercício. E você descobre sobre o personagem na análise ativa, que é vivendo, interagindo com o mundo de verdade. Então, assim, algumas... Não vou dizer que não tenho vergonha, óbvio que sim, mas eu passei já por uma etapa, assim, bem importante de perder muito esse medo do julgamento. Então, hoje eu gosto muito de arriscar. Eu não tenho problema em errar. Óbvio que eu quero sempre acertar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de acertar, estudiosa, dedicada, mas eu já entendi que se eu estou errando é porque eu estou tentando. E essa é uma mentalidade muito, muito positiva para o vendedor. Se ele está errando, é porque ele está tentando. Sim. Se ele recebeu um não, se ele recebeu um não de um cliente, isso significa que ele não vendeu, ok, mas que ele pelo menos teve uma calma para treinar, para tentar vender. Sim. E aquela pessoa que nem tem a oportunidade de tentar ofertar, de prospectar, essa que não vai evoluir. Sim. Então, é pensar assim e pensar adiante. Você falou do telemarketing, Mel, antes de eu te passar aí a palavra, e eu gosto de contar essa história do meu primeiro emprego. Porque antes de eu me formar, eu tive um estágio na área da comunicação, que não era exatamente no jornalismo, mas eu precisava de um estágio para me formar, porque eu acabei não conseguindo estagiar durante a faculdade. E aí, quando eu me candidatei para a vaga, eu me lembro muito bem do dia da entrevista, bem nervosa, bem ansiosa, para não deixar mentir aqui, que eu já fui uma pessoa bem insegura, fui desenvolvendo.
E eu me lembro bem que ela me perguntou, no caso, a futura chefe, o que você faz, Isabela, além de estudar jornalismo, além de querer ser jornalista? Aí eu falei, eu sou atriz. Eu sou formada, eu também atuo. Ah, legal. E fez outras perguntas e daqui a pouco, ok, a gente entra em contato pelo sim, pelo não. Obrigada. Fui para casa, passou-se alguns dias, eu recebo a ligação. E é ela dizendo, "Ô, Isabela, nós queremos você." E aquela vaga era para fazer um trabalho de relações públicas. Ou seja, eu ligaria para os jornais, para falar com os jornalistas, para colocar os clientes que aquela agência agenciava nas matérias. Então, eu fazia um RP das empresas. Então, esse era o meu trabalho. E aí eu falei, por que eu passei? Doida, né? A gente te escolheu porque você é atriz. E a gente acredita que, por você ser atriz, você vai se dar muito bem nessa função de falar no telefone. Ah, então tá bom, era só isso que eu queria saber mesmo. Te vejo na segunda. E aí, 2 aprendizados com essa história. Primeiro, que eu nunca achei que ser atriz me ajudaria em algo. Porque é bem complicado o mercado do ator no Brasil e em qualquer lugar, na verdade. E cada vez mais. E eu nunca achei que ser atriz me ajudaria em algo. E muito pelo contrário. Hoje, ser atriz é um dos maiores diferenciais que eu tenho como palestrante, como empresária, como mentora, como vendedora. Porque, afinal, o que eu estava fazendo naquele telefone, Melina? Vendendo. Uma ideia. E era o quê? A persuasão na voz. A pessoa não estava me vendo. Ela podia imaginar a cor do meu cabelo, se eu sou alta, se eu sou baixa, mas era na voz o poder da persuasão, o relacionamento com o jornalista. E eu não sei se você já teve aí a experiência de falar com um jornalista, mas é bem desafiador. Imagino, não tive. Bem desafiador. Eu entendi a minha classe, assim, aprendi um pouquinho. E aí, fiquei um tempo nesse estágio, Mel. Então, veja, não acho que eu criei um personagem para lidar com esse trabalho, mas o que eu fiz? Eu pesquisei formas de falar. Vou dar um exemplo técnico aqui, prático para vocês, hein? Vai falar, vai gravar um áudio para um cliente, sorria. Sorria, fala sorrindo. A pessoa não tá te vendo. O sorriso passa pela voz. Passa. O sorriso passa energia, magnetismo, passa, entende? As pessoas, elas não têm tanto essa noção, mas passa. Outra coisa legal também, que eu via muito isso no rádio, é o gesto. Então, você sabia que o radialista é só o áudio? Ele fala ele mexe as mãos para falar. Quando ele tá apresentando o som, com certeza. O tom. Ele ajuda no raciocínio, tudo. Então, você não precisa ficar parado assim, ó, grudado na parede para falar, não. Você pode falar, gesticular, sorrir. Isso tudo ajuda na interpretação vocal. E isso eu aprendi aonde? Teatro. Olha que demais. Que demais. E conta da Suíça, que é um projeto super legal. Que você acabou de voltar. Vamos pra Suíça. Vamos. Bater no 1 milhão, vamos pra Suíça. Vou comemorar, vou visitar minha prima Gabi, um beijo. Ai, que bom. Mas se prepara, viu? Que o frango tá 7. O bom é que eu não pago hospedagem, eu fico na casa dela, já economizo na hospedagem. Nossa, isso vai economizar. Isso vai economizar, viu? Bom, por onde eu começo, dona Melina? Você quer fazer alguma pergunta? A gente já entendeu sua trajetória, atriz, ali, vendedora, abriu seu próprio método, foi crescendo a equipe, foi tendo acesso a muitos especialistas que foram te recomendando, abrindo portas. E aí você tem um outro lado de Isa, que é um lado que eu gosto bastante também, né? Que é a Isa voluntária, fundadora de uma ONG, e também foi receber um prêmio muito importante recentemente na Suíça. Então, eu gostaria que você contasse pra gente como uma inspiração. Tá. Nossa. Vai eu até emocionar. Ai, meu Deus. Engraçado que a minha amiga aqui do Brasil, ela estava vendo meu discurso. E eu falei assim, amiga, você viu meu discurso? Ela, more than a dream. Porque não tem o discurso do... Ai, me fugiu o nome. I have a dream. Do Nelson Mandela? Não foi, não. O outro. Martin Luther King. Exato. I have a dream.
O meu era more than a dream. Eu falo no discurso que é mais que um sonho. É mais que um sonho, e até hoje parece que eu tava sonhando. Não, gente. e você tem 300 mil vidas em uma, né? E não tem nem 30 anos. Meu Deus do céu. Já aconteceu tantas coisas na sua vida, né? Sim. E tá só começando. Não, conta da Suíça. Bom, vamos lá. Estava lá na Suíça, fui indicada para receber um prêmio muito importante, o EVI Global Award, que é uma premiação feita pela Natália Mondelli, que é CEO, é presidente de uma importante ONG também lá na Europa. Ela mora na Suíça, ela é brasileira, é empresária, faz parte do Clash Club, aqui está em um networking fortíssimo. E ela é minha aluna também. Que legal. É querida ela. Então, nós trabalhamos juntas durante um ano para levantar uma palestra dela, com base no livro que ela lançou esse ano. E ela, conhecendo mais sobre o meu trabalho, sobre todo o método que eu aplico, ela me indicou. Então, vários empresários brasileiros foram indicados. E o prêmio aconteceu lá na Suíça, na cidade de Montreux, que é a parte francesa da Suíça, dentro do castelo de Chillon. Então, foi uma oportunidade inesquecível, primeiro porque eu nunca conheci um castelo, eu pude entrar no castelo, teve depois um jantar maravilhoso, a gente teve uma visibilidade internacional e foi um evento social. A cereja do bolo é essa. Assim como a Nath, ela também vê o poder e a importância de contribuir para o seu país, para a sociedade, com o teu trabalho, com os teus recursos. E para mim, de fato, isso é muito importante, Mel. É como se fosse um dos pilares da minha vida é a filantropia, tá? Que assim, tem até a ver com comunicação, porque me desenvolveu muito nesse sentido. Então, a minha indicação, eu acredito que tenha sido não só pelo meu mérito como empresária e criadora do método Performance na Comunicação, mas principalmente por esse impacto social, influência. Isso é muito importante. Servir as pessoas, sabe? E que veio antes do empreendedorismo, isso que é legal, né? Agora o povo vai achar que eu tenho quantos... Não foi assim, agora eu estou bem, já estou faturando, agora eu vou me dedicar a uma parte do meu tempo. Não, foi antes. Foi muito antes. E aí eu até aproveito para quebrar uma grande de uma objeção, que é a seguinte: as pessoas acham que elas só podem doar quando elas tiverem muito dinheiro. E não é verdade. Tanto é que as pessoas falam, por que o Bill Gates doa? Porque ele é milionário. Por que o outro doa? Porque ele é... Não, gente, não precisa ser um milionário para fazer uma caridade, uma doação. Então, desde pequena, por conta da igreja, do grupo de jovens que eu frequentava, né, sempre fui católica, cristã, eu aprendi, né, a minha família, minha mãe, principalmente meu pai, colocou a sementinha, plantou a sementinha do trabalho social com crianças, que é ainda mais especial. Então, eu comecei doando as minhas próprias coisas. E é muito o que o evangelho prega mesmo. A gente dividir, a gente ofertar o que nós temos e compartilhar. Então, desde 14, 15 anos, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. E, pela força da minha comunicação, eu comecei a convidar amigas para fazerem também. E quando eu vi, eu tinha criado um grupo. Começou tudo numa página no Facebook, daqui a pouco era o Instagram, daqui a pouco já estava o bairro da cidade, a escola. Aí eu já estava envolvida, aí fui para a faculdade, e daqui a pouco fez 10 anos de grupo, aí eu sentei com a Mari, na época fundadora comigo, falei assim, Mari, tá dando certo isso aqui, Deus tá abençoando muito, vamos oficializar, vamos fazer um CNPJ, vamos. E aí entramos com toda a burocracia, com vários advogados, para fazer um estatuto, enfim, tem toda uma burocracia aí. Foram 2 anos, inclusive. E hoje a gente tem um CNPJ, nós temos um time jurídico. Olha só. Todos voluntários. Nós temos voluntários em todo o Brasil, principalmente jovens, porque desde o começo eu quis posicionar o trabalho para incentivar os jovens a fazerem trabalho social. Porque foi o que transformou a minha vida.
E eu vejo que o jovem hoje ele precisa se conectar com essa energia da esperança, essa energia da criança, da pureza. Precisa. Isso é a cura, entende? Então, eu vi que eu criei um movimento, assim, e hoje eu tenho muito orgulho porque o movimento está cada vez mais independente de mim. Olha, sabe? que legal, que forte. Quando eu estava na Suíça, inclusive, porque o Dia das Crianças já é agora, muita coisa aconteceu sem eu estar aqui. E isso em 13 anos nunca aconteceu. Então, os voluntários já conseguindo falar com o patrocinador, onde é que vai ser, quantas crianças, o que tem que comprar. Então, eu começo a ver o processo. Você ia falar isso? Legado? Eu ia falar do legado, eu ia falar dos processos, que é como uma empresa. Eu entendi que a ONG é tipo uma empresa. Só que o que eu aprendo na ONG? Eu aprendo que as pessoas que estão lá, que são voluntárias, elas não são pagas para estar lá. Então, ou tem cultura, ou tem cultura. Ou as pessoas amam estar lá, porque elas vão abrir mão de um domingo, elas vão abrir a mão do feriado lá da Páscoa, o dia 12 de outubro também é feriado, para ir servir, varrer chão. Arrumar o brinquedo para dar para uma criança que nem conhece. Então, isso é um ato muito bonito e restaurador para qualquer jovem. Então, eu entendi de verdade, assim, na prática, o que é criar um movimento, o que é fazer as pessoas vestirem a camisa, literalmente, e venderem a causa. E aí eu entendi a causa. O que é viver uma causa? Tem muito especialista que fala, poxa, eu preciso de uma causa, eu preciso de uma causa. E é verdade, a causa ela vai potencializar a sua comunicação, mas tem que viver de verdade, sabe? Não pode ser só uma copy, entende? Então, eu sou muito sincera, assim, quando eu falo com os meus alunos, eu falo, poxa, qual que é a sua causa? É a causa das mulheres? Tá, vamos entender por quê. Como que você vai transmitir isso numa palestra? Como que você vai transmitir isso numa live? Que história da tua vida a gente vai usar? Quem que você vai mencionar? Então, tem que ter verdade. Né? Então, para finalizar, a ONG é de verdade. Eu sinto que hoje que é uma missão, assim, né? Uma missão. E vamos ver onde é que tudo vai dar, né? Com certeza, muito legal. Quantos voluntários já tem? Jovens voluntários? Já se passaram mais de 100 voluntários, mas hoje a gente tem uma comunidade com 60 voluntários. No Brasil todo? No Brasil todo, a maioria é de São Paulo, porque a gente precisa deles presencialmente, mas tem várias formas de ajudar. Inclusive, você pode também ajudar, acessar o nosso Instagram, é o @jvoluntário. Consegue fazer doação a qualquer momento. O Pix está lá na bio. Que legal. E deixa o convite, porque o Dia das Crianças está aí, né? Sim. E a gente está com uma campanha aí no ar de Dia das Crianças. E é sempre muito bem-vinda aí as doações. E eu acredito que cada um pode doar. Voltando pelo que a gente começou, você não precisa ser uma pessoa muito rica para doar. Eu vi pessoas que, às vezes, já tinham muito menos do que outras, compartilhando um café, compartilhando. É muito louco como que é você se sentir abundante, assim, com o que você tenha. E eu acho que essa é a verdadeira fé. É você saber, eu vou dar e não vai me faltar. Porque Deus vai prover, com certeza. Então, aquela coisa do apego. Tá aí uma outra coisa que o vendedor tem que ter. Fé. Sim. Tem que confiar. Não, essa daí... Como que eu fui esquecer, gente? Um vendedor sem fé. Não vai. Não vai. Não vai. Sem o ritual dele ali, interiorizar, silenciar, se conectar. Como que você faz, Mel? Conta pra mim, como que você faz? Olha, eu passei nos últimos 1 ano um processo de despertar espiritual. Eu era completamente adormecida. Dinheiro, 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 execução, execução, execução. E aí, nesse último ano, eu, de fato, comecei a despertar, entender mais a espiritualidade, me conectar. E hoje, o que eu faço? Eu acordo e a primeira coisa já é a minha lista da gratidão. Então, eu deitada na minha cama, isso foi um comando que veio direto dele para mim. Eu, nas minhas meditações, conversando com ele, que é aquele momento de intimidade, eu entendi que
a gratidão era o que ia me centrar. Era o que ia me colocar no eixo. E aí eu já faço minha lista do dia anterior. Eu sou grata por causa disso, aconteceu isso, eu falei com tal pessoa, eu fiz isso, eu comi isso, eu fiquei com os meus filhos, tal. Aí eu levanto, me energizo, vou para a janela da minha cozinha, já vou passar um cafezinho, e aí ali eu tenho outro momento de intencionar o meu dia. Então eu faço todo mentalmente como vai ser meu dia. Eu vou fazer tal reunião, visualizo como vai ser as crianças, eu vou buscar, eu vou beijar, eu vou... tudo muito abundante. E aí, no meio do dia, eu vou fazendo pausas. Pausas de visualização também. Então, você estava falando, eu estava visualizando aqui uma luz crística, trazendo um conforto, uma iluminação, para que a gente tenha clareza nas ideias, que ele coloque as palavras na nossa boca, porque nós somos uma ferramenta. Então, vem daqui e a gente faz assim, ó. É isso, né? Então, eu sempre peço para ele, coloque as palavras na minha boca. Fale o que aquela pessoa tem que ouvir. Que eu seja ferramenta. Eu sou sua ferramenta, eu trabalho para você. Então, eu falo que ele é meu sócio, eu trabalho para ele, trabalho com a espiritualidade, entendeu? Vendas é um meio de, mas o meu propósito é que eu chegue a mensagem que ele quer falar, que eu seja a ferramenta, entendeu? Eu tenho um mentor que diz que vendas é um ato de amor. E é verdade, né? Porque se você tem a solução de um problema que a pessoa está sedenta por resolver, e você tem a chave, é um ato de amor. E é tirar totalmente o ego, não sou eu. Eu sou só uma ferramenta. Exato. Essa forma de pensar é magnífica, Mel. Tira muito peso e faz a gente aceitar também os nãos, na verdade. Não aceitar os nãos, mas saber lidar com os nãos e continuar. Entender que não é um não para você, é um não que a pessoa dá para ela mesma. É entender que você está a serviço dela, mas também existe uma certa... Eu acredito muito que aqui você colhe e você planta também. Sim, sim. E às vezes as pessoas se esquecem um pouco dessa lei. Exato. Então, eu me preocupo muito por plantar. Tá? A colheita vem, isso é fato. A colheita vem, não vem no momento que a gente quer, sempre. Mas aí entra a humildade. De esperar e de continuar. E de continuar plantando. Entende? Poxa, não veio aquela passagem do pescador, né? Que joga a rede de um lado, não vem, não perde a fé, joga do outro. Não consegue nem puxar de tanto peixe. Então, olha como que é importante a fé, olha como é importante o se espiritualizar, como é importante você conversar. Entender que às vezes não é só com você que tá tão difícil de sair à venda. Às vezes tá todo mundo passando por alguma questão também. Não é que a gente tem a falsa impressão de que é só com a gente que os problemas acontecem, mas não é. Então tudo isso é muito bom. E o ritual que você falou é algo que eu também faço. Isso não só para um dia de venda, mas para qualquer... Hoje já virou todo dia. Absolutamente todos os dias. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar. Primeira coisa. Nem escova o dente, é orar. Nem abrir o olho direito. Sim. Tô orando, fazendo lá meu agradecimento. Tem dia que a gente tá, nossa senhora, mais um dia. E é na força da oração mesmo, para levantar, para fazer o dia render. E no final do dia também, fechando sempre com nem que seja um obrigado. Às vezes a gente tá muito cansado, mas nem que seja só no pensamento. Sim. E a prática diária de agradecer, de parar. Eu estive lá no seu escritório, Mel. Inclusive, muito obrigada. E deu para ver como você cuida do seu ambiente. Eu tenho certeza que você também vai falar sobre isso, sobre ter um ambiente limpo, um ambiente que você se sinta bem, tranquilo, que tenha as suas coisas, que você consiga se sentir confiante também para poder vender. Então, como que é você cuidar do ambiente para
conseguir performar no dia a dia. E é a estratégia. Então, quando eu falo que eu sou estrategista comercial e eu ensino minhas alunas, em que sentido? Eu falo que existem 5 comunicações, tá? A primeira é a visual. Então, eu estou sempre pensando estrategicamente como eu vou me vestir para comunicar, porque às vezes eu não tenho oportunidade de falar, mas o meu visual. E o ambiente é exatamente isso. O meu ambiente está comunicando. Eu já recebi feedback de cliente meu falando assim, Mel, eu fechei com você, porque eu achei o seu escritório muito bonito. Eu senti uma energia muito gostosa. É, ele falou, eu entrei em reunião com você, eu olhei o cenário e falei, ela se preocupa. Não esteve nem presencialmente. Não teve, foi online. Você já viu o pôr do sol ali, né? Aham, sim, é incrível. E a igreja bem ali, você viu? Gente, a vista do escritório dela é virada pro pôr do sol. Pelo amor de Deus. Que privilégio. Sim, e aí, só de aparecer ali, ele já falou assim, nossa, tem um impacto visual muito forte, e você tá sempre muito arrumada. Então, eu entro em reunião, os clientes falam, nossa, você tá sempre muito arrumada, né? Nossa, e tem uma cliente minha que ela acabou de ter bebê, e ela, às vezes ela tá assim, né, naquela coisa de bebê, de tocar lançamento. Ela fala, é um tapa na minha cara. Daí eu falo, não, tá tudo certo. Mas eu vendo isso, que você precisa, a primeira comunicação é essa comunicação visual, que você vai intencionar. Segundo, é a sua comunicação consigo mesmo. Então, eu converso muito comigo mesma, bem louca. Fico o tempo todo conversando, Melina, mas por que você pensou isso? Mas, Melina, fazendo advogada, sabe? Mas por que você sentiu inveja disso? Porque, sim, eu sinto inveja, né? Sim, eu julgo. E por que você tá julgando? Você já não aprendeu que não pode julgar? Então, daí eu fico conversando. Então, você consigo mesmo. Dela. Outra, comunicação com os seus pares ou parceiros ou inferiores a você. Então, como você se comunica ali com o tio do cafezinho, qual é a comunicação que você está tendo e com quem é. Porque é muito fácil você, com um superior, vou me comunicar bem. Mas e com quem é igual ou inferior? Porque não existe isso, né? Mas existe um cargo que faça diferente de você. E aí, há essa comunicação com o cliente. Então, tem a comunicação com o cliente também. E a comunicação com o seu parceiro, que é o seu relacionamento. Porque quem você escolhe para viver uma vida é uma decisão muito importante, né? Acho que é um dos maiores desafios. Então, você pode ver grandes empresários que têm muito resultado, têm relacionamentos muito consistentes de longo prazo. Fala mais sobre isso, Mel. Porque então, eu já vi muito o contrário também. Aquela pessoa que é muito trabalho e abre mão do relacionamento. Isso. Então pode ser que, pelo meu olhar, o bem-sucedido seja a pessoa que una os dois. Pode ter sido isso, né? Mas que nem Flávio Augusto tem relacionamentos de longo prazo. Então, Joel J. Vamos falar ali da Trinca, por exemplo? Eles têm relacionamentos de longo prazo. E eu vejo que, como você se comunica com o seu parceiro, também é uma comunicação que você leva para a vida. Então, se você não fala sobre dinheiro, se você não fala... Porque, cara, é a pessoa que dorme com você. O meu marido, ele fala assim, a única pessoa que eu tenho medo nesse mundo é a Melina, porque ela dorme comigo. Se ela quiser me matar, enquanto eu durmo, ela mata. Gente. O resto, ninguém vai me pegar desprevenido, porque eu estou em alerta. Agora, a Melina, ela me pega desprevenido. Então, é uma confiança muito grande. Então, se, a pessoa que você dorme, você não fala sobre alguns assuntos, assuntos proibidos, como que você está aí falando com o restante das pessoas? Então, acho que é uma comunicação muito importante. E as pessoas, elas têm dificuldade em confiar, cada vez mais. Então, é importante, Mel, você confiar em alguém, você saber comunicar, ser uma pessoa confiável também. Isso tem a ver com vendas, no final do dia, você passar confiança para alguém. E isso é relacionamento também, né? Olha, sim, como já parou para perceber como as coisas são muito parecidas? O processo da conquista, da paquera, do namoro e a venda. E Fala também um pouco o sobre empreendedorismo também. Que a sua empresa pode estar no momento de paquera. E aí, às vezes, você está fazendo uma cobrança de um casamento de 10 anos, sendo que a sua empresa ainda está no namoro. Ela está namorando com o seu cliente, ela está acertando no produto. Não tem? Sim. E aí você diz o nível de relacionamento com o cliente. Né? Com o cliente, com a sua equipe. Então, o imediatismo também.
Nossa. Eu acho que faz muito sentido. Olha, eu nunca faz. tinha parado pra pensar dessa forma. Com as fases, né? São fases. Sim. Mas assim, internamente, eu sempre pensei nesse processo, nessa lógica, quando você vai prospectar e vender, Uhum. né? Aí, após a venda, também continua Sim, também essa continua. visão de longo prazo, Sim, né? porque eu não sei você, mas eu tô sempre ajustando o meu produto, trazendo melhoria. Perfeito, Então é isso, perfeito. a maturidade desse relacionamento me trouxe a clareza dessa melhoria. Uhum, Então, eu tô 11 anos com meu marido casada, uhum. tá? Então, eu não sou mais a mesma. Eu mudei Não, tanto e ele legal. mudou também, porque eu Sim. amadureci, ajustei aqui, ajustei Legal. ali. E vejo que no produto a gente faz isso, no pitch a gente faz isso. A Uhum. apresentação comercial, gente, Muda. eu mudo, cada mês eu tô com uma apresentação comercial. Eu falo, ai, quero assim. Ai, agora eu vou falar. Nossa, isso é polêmico, hein? É polêmico. É polêmico. Eu mudo. Porque Eu já mudo. ouvi falar que é padrão, tem que seguir, tem que tá performando, tem que seguir. E aí? Eu tô sempre observando assim, isso vai ficar mais fluido se eu falar isso agora e depois eu falo isso. Ah, eu tô sempre assim, ó, ajustando. Mas pode ser que eu sou uma inconformada. Não, pra mim, eu acho que isso é alta performance, na verdade, tá? De verdade, ó. Acompanhe. Pra mim, o improviso, que é um pouco o improviso bem feito. O improviso não é, vou pôr aqui o improviso. Não. O improviso bem feito. A pessoa ela domina tanto o que ela vai falar, o que ela tem que fazer, o caminho. Ela já fez, percorreu tantas vezes que ela consegue ir colocando coisas a mais, às vezes para personalizar, digamos assim, Isso. aquela venda. E a gente sabe que a venda consultiva, high Isso. ticket, ela não pode ser um copia e cola, certo? Ela Isso. tem que seguir, sim, um método, tem um script, mas tem que ter Sim. uma venda consultiva. Então, eu personalizo o meu pitch, quando a gente está falando de 1x1 aqui, né? Então, por exemplo, esse resultado que eu bati de 1 milhão em vendas, no 1-a-1, no Zoom, foi muito nesse feeling de eu entender quem que é a pessoa que está do outro lado e o que eu preciso dizer a ela para que ela queira comprar. Exatamente. Entendeu? Não é sobre você sempre falar a mesma coisa para todo mundo. O que eu preciso dizer exatamente para ela querer comprar, para ela querer mais. E quando eu começo a pensar dessa forma, eu desconstruo um pouco essa forma engessada de vendas. E aí eu começo a improvisar. E aí eu consigo ser mais assertivo, persuasivo e personalizado. Então, esse para mim é o grande desafio de uma venda de alto valor, que é além de você ter essa expertise de relacionamento, muitas vezes não é uma call. Tá? São 2, 3, já fiz 3 para vender. Produtos de 50, 60 mil. Não sai, dificilmente, na verdade, né? Vai sair, a não ser que a pessoa já esteja no funil há um tempo. Mas, e aí? Você tá na frente dela. Você vai pagar de vendedor? Tem que desconstruir, tem que desconstruir o vendedor. O bom vendedor não parece vendedor. Mas aí é outro nível de jogo. Não é? Isso é outro alta nível de performance. jogo. Isso. Ô, Isa, e você estava me contando que você saiu da zona de conforto recentemente, né? Dando discurso, eu assisti. O discurso. Você assistiu ao vivo? Ao vivo? Não, eu acho que eu vi a gravação. A gravação? Que eu vi o que você postou. Tá. Você deu lá na Suíça seu discurso em inglês, pleníssimo, falando lindamente. Que orgulho. E conta como foi. Foi uma saída de zona de conforto? Ai, Mel, eu sou uma pessoa que sinto nervoso antes de acontecer a situação. Então, hoje quando eu lido com os alunos, eles falam, eu fico muito nervosa na hora, eu gaguejo, eu tenho medo de dar branco, de esquecer. Então, nervoso na hora, como se eu estivesse nervosa agora. Só que o meu nervosismo acontece antes. Então, naquele dia eu acordei, eu me lembro muito bem. Acordei, tava tremendo, Nossa. dedinho tremendo. Acordei, parecia que
gente, é sério isso? Eu ficava me perguntando, é sério, é sério? Eu tô na Suíça. Eu olhava pra janela, o céu azul, tudo lindo, ar puro. E, sim, aí eu, meu pai do céu, o vestido, prova o vestido, vê se o vestido tá amassado, você tem que passar, não sei o quê. A maquiadora, chega aqui horas. A outra, não falava inglês ninguém, só falava francês. E aí, graças a Deus, eu peguei a foto, né, do que eu queria fazer, ficou tudo muito mais prático. E ela acertou de primeira também, isso foi muito bom. E aí foi o dia mesmo que eu passei mais reflexiva. E aí eu tenho as técnicas. Eu fico mais quieta, eu me concentro mais. Eu sou uma pessoa que eu oro, eu fico mais introspectiva. Eu gosto de ouvir música. Então, isso é uma técnica também que eu falo para os meus alunos, hein? De criar uma própria playlist. Isso também é algo que vem lá do teatro. Para você poder acessar as emoções que você quer. Isso nós, né? Somos muito influenciados pela música, pelo som. E isso me acalma, né? Quanto mais a gente se autoconhece, melhor. A alimentação também foi tudo leve, pontualidade, organização. E aí, para aliviar a tensão, não estou falando que você vai zerar o nervosismo, mas o que você puder fazer para aliviar a ansiedade, melhor. E foi isso que eu fiz. Já tinha o discurso pronto, já tinha ele treinado, e o nervosismo maior foi quando eu via no telão lá a minha imagem, aí é agora. É agora que ela vai chamar. E aí, para mim, é esse o momento pico de nervosismo. É segundos antes. E aí, quando ela chamou, eu fechei os olhos assim, como se já tivesse tido uma visão de que aquilo estava acontecendo. Muito louco isso, né? Porque eu sempre tive o sonho de ganhar um Oscar, né, como atriz, será? Tem tempo. E assim, lá tava tão lindo, tão bonito. Eu fui de vestido vermelho, tinha um tapete vermelho. A Nath caprichou no prêmio. E, cara, sei lá, vamos fingir que é o Oscar. Sim. Vamos fingir que é o Oscar. E eu fiz meu discurso em inglês, óbvio. Fiz meu discurso em inglês, respirei. E aí, na hora mesmo de falar, eu não fico nervosa mais. Eu consigo respirar. Parece que Deus coloca a mão mesmo. Calma, filha. Faz o que você sabe fazer. E essa entrega, essa fé, essa segurança, que é o que eu ensino também e que com o tempo aí eu fui desenvolvendo em mim. E quando eu me assisto, é engraçado, assim. Poxa, olha só. Muito orgulho, assim, da onde eu cheguei e para onde eu estou indo. Minha família muito orgulhosa. Minha mãe chorou, meu irmão, minhas amigas, meu pai, meu avô. Que legal. Então, é tão gostoso ter o reconhecimento da família também. E eu dediquei o prêmio para muitas pessoas, sabe? Porque a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Exatamente. Então, como a gente falou, um time é um time. São pessoas. Então... Que legal. Ai, Mel. Eu quero que você ganhe um prêmio também, pra sentir o frio na barriga. Sim. É tão gostoso. Não, você foi falando, eu já fui assim, ficando nervosa. Só de imaginar. É uma coisa... Todo mundo te assistindo. Até agora não caiu a ficha. E você acredita que línguas é o próximo nível? Eu também acho. Mel, eu voltei da Europa com outra cabeça. Eu sempre tive o sonho de ir à Europa, em especial à Itália. Eu tive a oportunidade de conhecer também. E até por ser italiana, minha mãe, desde muito cedo, fez a cidadania minha e dos meus irmãos. E a gente tem hoje esse privilégio de poder acessar, né, todo o privilégio como uma pessoa que mora na Itália. Então, meu sonho era conhecer a Itália, porque sempre foi muito o que eu vi no filme, na internet. Então, estar lá, viver a Europa, respirar a Europa, entender aquela cultura, gastar em euro, entender o que é realmente um país de primeiro mundo, mexeu muito comigo, assim, de entender, primeiro, que a partir do momento que você tem uma empresa no digital, você tem possibilidades que o emprego comum não te daria. Então, quem tem ambição já não tem como não pensar em tentar alguma coisa lá fora, internacionalizar.
em fazer um networking. Começar assim. Começar fazendo networking com pessoas que são fora do teu país. Mesmo porque, gente, você tá com o celular na mão. Celular na mão, acabou as fronteiras. Sim. Entende? E qual que é a próxima fronteira? O idioma. Ah, mas hoje tem GPT, hoje tem tradutor. Tá, tem. Mas até que ponto você negocia com alguém aqui, ó, olho no olho, com o GPT? O time. Qual que é o time? Como que você se relaciona? Que foi o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Então, quando eu tô lá na Suíça, eu com o meu inglês, e olha que não é nem o top do inglês, mas eu vou que vou. Eu percebi que quando eu falava a língua do cliente, e agora eu tô falando a língua nativa, eu tinha muito mais abertura da pessoa. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito viajada, né? Eu sempre fiz amizades fácil, eu sempre consegui as coisas que eu queria. Fazer um networking, recepcionista do hotel, chama pelo nome, dá bom dia, dá um sorriso, aí ela estende o horário do café da manhã para você. Sabe essas pequenas coisas? Nossa, eu faço muito isso. Sim. Estende o check-out, ela faz amizade com o recepcionista e assim vai. Enfim. Então, isso é muito importante para quem vai viajar, para quem não tem medo de viajar, saber ser cara de pau, às vezes, também, no bom sentido. E você falando o idioma da pessoa, ela se sente muito mais... É o gatilho de familiaridade, né? O gatilho mental da familiaridade. Então, idiomas é o próximo nível. E não só para quem tem o inglês fluente, não, tá? Se você tá hoje empreendendo no digital, se você está vendo esse podcast, possivelmente você tem, sim, essa expertise, essa visão, esse entendimento que hoje o digital, ele rompeu essas fronteiras, que você pode escalar a tua mentoria, os teus infoprodutos, os teus serviços para o mundo inteiro. Você pode vender e ganhar em outras moedas e que, possivelmente, a partir do momento que você falar uma segunda ou uma terceira língua, muitas portas irão se abrir, principalmente para os palestrantes, que é o público para quem eu trabalho. Muito bom, muito bom. Onde as pessoas conseguem te encontrar, Isa, para ter o seu acesso à sua mentoria e aprender com você? Muito bem. Bom, primeiro você pode comentar aqui nesse episódio, né, Mel? Importante o engajamento, já que estamos aí voltando com o podcast da Mel. Coloca nos comentários a parte que você mais gostou. Nossa, eu amei esse episódio. Que bom. Qual foi o maior insight do nosso episódio? Coloca aí para mim que depois a gente vai querer saber. Então, você pode, primeiro, me acompanhar no Instagram, a rede mais presente atualmente em que estamos, @IsabellaMori, com 2 L's. No YouTube eu tenho um canal também. Lá você vai acompanhar a análise, o react de vários palestrantes, experts. Eu adoro. Tem muitos vídeos lá no YouTube para vocês acompanharem, verem um pouco mais da minha visão técnica de oratória e performance. No LinkedIn, Isabella Mori, estou por lá também. E, deixa eu ver se tem mais alguma... TikTok? Tenho TikTok, tô lá às vezes não, mas o Instagram chamou... Com certeza estarei lá, gosto muito da rede e vai ser um prazer poder conhecer você, principalmente se for especialista, se estiver pensando em subir nos palcos, né, Sim. Mel? Conte comigo, porque com certeza tem bastante coisa aí pra gente desenvolver. Muito bom, muito obrigada, minha amiga! Adorei, Mel. Muitas vendas para nós. Muito sininho. Cadê o sininho, hein? Pois é, eu preciso trazer meu sininho. Nossa, faltou ele no próximo eu você tem que trago. trazer. E você... Muito obrigada por estar até aqui com a gente. Espero que tenha aprendido muito. Eu aprendi muito. E nos vemos semana que vem com mais um episódio do Saia da Zona. Uhul! Quero uma foto com a Mel aqui. Ai, Sim, calma aí. vamos... Pode gravar, pra gravar. Tá gravando? Tá gravando. Tem uma coisa pra você. Olha! Eu sempre Me entrego conta. uma flor pras mulheres Tá. e pros homens também. É. Porque eu amo flores, e especialmente a flor rosa branca. É uma flor de energia muito, muito forte.
E você pode colocar em um ambiente, imagino que no seu ambiente de trabalho, para purificar a atmosfera, enfim. Ou somente admirar essa flor. Muito obrigada. Eu tenho sempre um vaso de rosas brancas. Toda semana eu compro, gente. Você compra também? Olha só. E aí, agradeço. Com certeza ela vai durar muito, 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 muito. Muito obrigada. Que bom.